Bem-vindos ao epicentro de valor. Alguns já ouviram falar de escada de valor, algumas formas assim. E por que eu criei o epicentro? Quando vocês forem estudar um pouco mais fundo, vocês vão entender uma coisa chamada níveis de sofisticação. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é uma aula de níveis de sofisticação. Alguma mulher tem algum batom aqui na bolsa, alguma coisa? Boa, você consegue mostrar um batom pra gente? Mostrou. O que é um batom? Quem vai me responder? Só os homens vale agora. O que é um batom? Eu não tenho nenhuma brincadeira escondido. O que é um batom? O que faz um batom? De benefício. Oi? Tinge a boca. Boa. De modo direto. Só que se eu chegar numa tribo australiana que está há 400 anos longe da sociedade como um todo e apresentar um batom para elas, ela vai saber o que é aquilo? Pô, vai ter escrito Dior. Será que ela trocaria 4 pau Brasil em uma da Dior? Eu não sei, talvez não. E por quê? Significa que o primeiro nível de sofisticação é o benefício direto, que é eu tinjo a boca. Não importa se é da Dior, que isso é o quinto nível de sofisticação, que é o branding, que é um movimento que a Dior cria. Por que um batom qualquer e um batom da Dior? Qual custa mais caro? Porque será que eles têm as melhores coisas, os melhores ingredientes? Talvez não, porque você só foi hipnotizado pelo quinto nível de sofisticação. Um dos segundos níveis é você criar algo. O que é um funil de vendas? É uma sequência onde um cliente passa por um processo lógico, desde descoberta até compra, ou talvez até recompra. Aí foi uma pessoa lá e criou um tal de escada de valor. Escada de valor é uma sequência lógica de compra, onde o lead compra o mais barato, compra o segundo mais caro, até chegar no muito caro. Escada de valor. Aí o pessoal foi lá e falou da esteira, quadrada, invertida, triplo carpada. E começou a criar vários nomes. E o que eu vou falar para vocês, o epicentro de valor, ela é uma combinação de várias estruturas, em que eu entendi que onde estavam os erros da escada de valor comum, onde estavam os erros dos funil, não sei, XYZ, e adaptei a todo um sistema. E esse é o sistema que a gente usa hoje para simplesmente aumentar LTGP, que é Lifetime Gross Profit, diminuindo o custo de aquisição, que é o CAC. Então, se vocês podem anotar uma coisa que é LTV sobre CAC ou LTGP sobre CAC. O epicentro de valor é sobre isso. Como você vai pagar o mínimo possível para trazer cada cliente seu e vai fazer com que ele gaste o máximo possível a decorrer da vida útil dele. Então, bora! Existem dois tipos macros de funis, os funis de marketing e os funis de venda. Os funis de marketing tem como finalidade a aquisição de clientes ou potenciais clientes, que são os leads, sendo pago ou não. De forma geral, o seu front-end, o seu e-book, etc., ele pode dar lucro, mas ele não é feito para dar lucro. Porque se o front está dando quanto lucro quanto você gostaria, é porque a sua operação não está completa o suficiente. Anotem isso. E depois a gente tem os funis de venda, que tem como finalidade o LTGP, que é o Lifetime Gross Profit. É quanto o cliente gasta bruto ao decorrer da vida útil dele. Há quanto tempo você bebe Coca-Cola? Você lembra mais ou menos a idade mínima que você tomou? A Coca-Cola, ela tem um custo médio de operação de 32,4 bilhões de dólares por ano. E ela gasta, em média, 4 dólares para adquirir um cliente novo. Quanto custa uma garrafa de Coca-Cola? 5 reais. Ou seja, ela gasta 24 reais para pegar uma Coca-Cola de 5. Ela está quanto negativo? 5 vezes o negativo, praticamente. Quantas vezes você já comprou Coca-Cola? Só que vamos dizer que a Coca-Cola tivesse gosto de cocô. Tu compraria uma Coca-Cola de novo? Então, a Coca-Cola teve um custo de aquisição, que é um custo de marketing mais operacional, mais logístico, e ela gasta em média 4 dólares para a pessoa comprar um produto de 5, 10 reais. Só que uma pessoa que vive até os 70 anos, fazendo uma projeção média, dos 20 até os 70, 50 anos, tomando uma garrafa por semana, a gente tem, em média, 2.600 garrafas, que dá um total de 108.000% de retorno sobre o investimento. Imagina você coloca 1 e volta 108 mil. Pô, absurdo. Óbvio, são poucas marcas que conseguem ter esse nível de sofisticação. Mas o mais importante aqui é quem está disposto a pagar mais pelo cliente vence o jogo. Porque se a Coca-Cola pudesse pagar, não sei, 100 reais, 10 mil reais, ela não estaria no lucro ainda. Então, comece a pensar quanto você está pagando pelo seu cliente. Porque o seu concorrente, ele é mais rico do que você, ele tem mais prova social do que você. E a melhor forma de você conseguir esse cara é fazendo mais impressão para ele, é entregando mais para ele. E assim, quanto mais clientes eu tenho, mais aquisição de clientes eu tenho, mais clientes compram ao decorrer do tempo. Óbvio, você não entrega o cocô, porque se eu entrega um produto ruim, o cliente compra e não recompra. Então, anotem isso. LTV sobre CAC. Comecem a analisar exatamente qual que é o custo de aquisição de cliente. E eu não estou falando o custo de aquisição de cliente com tráfego. Tráfego é relativo, qualquer coisa. Só que
quanto de equipe de edição tu teve durante aquela semana, durante aquele mês, quanto foi a equipe de, não sei, de logística, de suporte, você tem que colocar exatamente nessa conta. Porque o que acontece? A pessoa começa a fazer um negócio, ela começa a analisar o custo de aquisição de tráfego. Pô, gastei R$10 para fazer uma venda de 20, de 29. Pô, legal. Tô com 10, 15 reais de lucro. Só que ele gastou R$1.500 no editor e lucrou, sei lá, 5 mil. Pô, lucramos 5 mil. Só que você gastou R$1.500 de editor. Pô, de imposto você pagou mais 7, 8%. Vocês têm que começar a analisar exatamente isso. O Thales trouxe isso de importante, que é a análise dos seus dados. Toda decisão que você toma sem olhar, analisar os dados e as métricas é uma decisão cega. Então isso daqui é que vai ditar toda a nossa palestra, toda a nossa imersão. E por que isso? Se você tenta sempre vender para novas pessoas e desconsidera os seus clientes antigos, você está sentado numa pilha de dinheiro pedindo esmola a estranhos. Se o tempo inteiro eu estou buscando novos clientes via funil de aquisição e não crio uma estrutura para revender para eles mais vezes, mais caro, eu estou simplesmente pedindo esmola a estranhos. Estou pedindo R$19, R$197. Você vai ficar quantas vezes pedindo mais esmola? R$397, R$497, em vez de vender 3 mil. Então, por que eu trouxe o exemplo da Coca-Cola? Porque eles podiam simplesmente buscar os $4, mas eles iam ficar no prejuízo. Mas por que eles são tão grandes? Porque eles sabem que mesmo eles estando no prejuízo no começo, isso não significa que vocês devam, obviamente o front pode dar lucro, significa que o mais importante cliente que vocês têm são os clientes que vocês já conseguiram. Seu objetivo, vamos dizer que o objetivo é casar. Então eu quero casar. É melhor eu encontrar uma pessoa, ir no primeiro encontro, ir no segundo encontro, pagar um jantar, pedir para namoro, pedir noivado, depois casar. Ou eu faço assim, eu pego 100 pessoas, dou um beijo em cada uma e peço para casamento. Eu ajoelho e peço em casamento. Obviamente, vai ter um doido ou uma doida que vai aceitar casar com vocês, não é? Mas eficientemente falando, vale a pena? Não compensa mais eu trazer mais valor para um lead, gerar mais impressões para um lead só, do que tentar trazer uma impressão para 1000 leads diferentes? E isso é o tão importante. Então, tirem foto dessa frase e anotem ela. E por que o epicentro de valor é tão importante? Porque o seu produto ele não precisa ter uma sequência lógica e crescente de preço. Boa, o que é uma escala de valor? Uma escala de valor é quando você tem produtos de diferente preço e vai acendendo ele. Boa. Se eu estou no primeiro degrau da escada, logicamente eu posso pular para o último. Então por que uma escada? Tem uma sequência lógica ali? Tem. Normalmente uma escada você vai um ao outro. Mas, por exemplo, se o nosso foco é em aumentar o LTV, aumentar o quanto que ele gasta, significa que se o cliente comprou mais caro, ele nunca mais vai comprar de você? Vamos dizer que você tem um produto de 10, um produto de 1000, um produto de 5 mil, um produto de 10 mil. O cliente ele pode pular do primeiro para o 70º andar? Em teoria não, mas ele pode, se ele quiser. Mas quando eu crio uma escala de valor, eu crio uma sequência lógica. E isso é ruim. Você precisa servir o seu cliente entregando o produto que ele precisa, no momento em que ele precisa, podendo oscilar desde uma mentoria de 50 mil até um e-book de R$19. Você precisa entregar para o seu cliente o máximo que ele pode pagar no momento que ele está. E não significa que ele não possa comprar algo mais barato depois. Quem é que comprou uma Coca-Cola de 2 litros? Já, levanta a mão. Opa, perdão te atrapalhar na sua aula aqui, mas eu tenho um super presente pra você. Se você ainda não tem um negócio e quer criar um negócio, deixei mais de 30 aulas gratuitas aqui. Se você quer faturar aí múltiplos dígitos de lucro todos os meses, até 7, eu deixei uma mentoria, uma aplicação direta para uma mentoria comigo ou com especialistas do meu time, de 30 minutos para escalar o seu negócio individualmente. Então vai estar no segundo link aqui na descrição e, porém, são vagas limitadas. A gente só pode atender 20 pessoas por semana. Então se inscreve aqui e a gente vai entrar em contato com você o mais rápido possível. Uau! E quem aqui já comprou uma garrafa de uma latinha de Coca-Cola? Por que você comprou a garrafa mais cara e tu está comprando a mais barata? Por quê? É o momento que você queria. Talvez naquele momento você não queria garrafa de 2 litros. Talvez você estava sozinho, estava jantando. Pô, só 200 ml tá bom, 250. E é isso e foi por isso que eu criei o epicentro de valor. Todas as suas ofertas levam até um centro. Só que não significa que você não vai poder fazer outras vendas ao decorrer da vida útil dele. Todas as vendas levam até um produto final. Porém, aí que entra a jogada. Não, Elias, me dá um exemplo de escada de valor. De 3 produtos, um produto barato, um médio e um caro. Pode ser um curso de como ela pode se alimentar melhor para emagrecer. Uma escada, uma mentoria em grupo, para que ela consiga colocar em prática na rotina dela. Para quem não conseguiu colocar em prática na rotina, Para quem não conseguiu, então ela precisa comprar 2 produtos, é cross-selling. Você precisa, venda casada, para você ter resultados de comprar outro produto? No caso, eu pensei na pessoa que colocar em prática sozinha não conseguiu, ter uma individual com ela para conseguir fazer isso com uma excelência maior. Tá, então um curso, uma mentoria e uma consultoria. Seria basicamente isso. Quanto tempo a pessoa demora para sair do zero, para aprender yoga em casa, até ensinar yoga?
Eu demoro 3 meses para virar especialista em yoga, para ensinar outras pessoas. Quanto tempo demora para você... Fala um nicho específico de conteúdo, vai. Nicho de saúde, emagrecimento. Demora 3 meses para você virar especialista em emagrecimento? Então, eu vou ter que esperar 1 ano para a pessoa comprar o meu primeiro produto para comprar o último? Por quê? Você demora 1 ano para comprar outra Coca-Cola? Então, eu preciso diminuir a janela de compra dele, em que o primeiro produto, ele tem que não ser somente uma sequência lógica de resultado transformado. Então, eu não preciso, por exemplo, marketing digital. Eu não preciso começar a aprender marketing digital para faturar 10, vamos dizer que a gente tem 4 produtos. Começar no marketing, faturar 10 mil, faturar 100 mil, faturar 1 milhão. Quanto tempo demora a pessoa sair do 0 até 10 mil? Significa que eu não posso criar uma escada de valor baseada em transformação. Eu preciso criar uma escada ou uma estrutura lógica que vá levar até o último produto mais caro que ela pode pagar, não sobre a transformação que ela gera, mas sobre a proximidade que ela tem com o especialista. Então eu, por exemplo, posso criar um produto de marketing digital que não seja comece no marketing digital, mas pode ser kit comercial. Porque o cara que pode pagar R$19,90 pode ser um menino que está começando agora, quer aprender sobre marketing, e é isso que eu sou especialista. Depois ele pode aprender um treinamento para time de pré-vendas, de e-mail, um curso ou um webinário gravado, barato, uma mentoria coletiva com várias pessoas e depois uma consultoria individual. Tudo sobre a mesma coisa. E agora que entra um negócio que eu gosto muito, que é o que vende em uma pastelaria. Vai, Kim da moda. O que vende em uma pastelaria? Pastel. Por quê? Não vende água, caldo de cana? Vende. Boa, então isso significa se eu quero ensinar uma pessoa a trabalhar com marketing, eu vou ensinar quem? O que está começando agora? Então eu ensino a pessoa a começar ou ensino ela a escalar? Isso não adianta nada, eu segunda-feira vendo caldo de cana, na terça pastel, na quinta tapioca e na sexta açaí. Eu nunca me torno referência naquilo que eu quero me tornar. Então, no que você quer ser referência? Para quem você quer ser referência? E é nesse momento que você coloca a sua escala de valor para entregar para aquelas pessoas.